Existe um momento silencioso na vida de uma mulher em que algo começa a mudar por dentro e quase ninguém percebe, nem os amigos, nem o homem que está ao lado dela, e muitas vezes nem ela mesma, mas o inconsciente sabe, a alma sabe. E é aí que o verdadeiro amor começa a despertar, não como um delírio romântico, não como dependência emocional, mas como um movimento profundo de individuação. Você já sentiu que algo dentro de você está diferente, mais sereno, mais inteiro e ao mesmo tempo mais vulnerável? Como se amar deixasse de ser uma necessidade desesperada e se tornasse uma escolha consciente. Talvez seu ego ainda esteja resistindo. Talvez ele sussurre medos antigos, mas há sinais sutis de que o amor verdadeiro já floresceu em seu campo vibracional. Carl Jung dizia que aquilo que não se torna consciente retorna como destino. E muitas mulheres vivem relações como se estivessem presas a complexos inconscientes, repetindo padrões, atraindo o mesmo arquétipo do masculino indisponível, tentando provar seu valor para um ego masculino ferido. Mas quando o amor verdadeiro desperta, algo se reorganiza na psique, a sombra começa a ser integrada. A ânima deixa de implorar por validação e passa a irradiar presença. E isso é silencioso, quase imperceptível. Não vem com fogos de artifício, mas com uma sensação estranha de paz no meio do caos. Você para de correr atrás e começa, finalmente, a se encontrar. Talvez você ainda sinta medo. Talvez uma parte sua queira controlar, testar, duvidar. O ego teme perder o domínio, teme a entrega, teme não ser suficiente. Mas o amor consciente não nasce da carência, ele nasce da coragem de se ver inteira. E quando isso acontece, sua energia muda, sua frequência se eleva. Você deixa de amar para ser escolhida e passa a amar porque escolheu a si mesma primeiro. Isso é alquimia emocional. Isso é a travessia do apego ansioso para a ressonância afetiva madura. E algo dentro dele muda quando você muda sua energia. Não por manipulação, mas por coerência interna. O amor verdadeiro não é cego. Ele enxerga a sombra e ainda assim permanece. Ele não idealiza o outro como salvador, nem se anula para manter um vínculo. Ele cria um espaço sagrado onde duas almas podem crescer sem se consumir. E quando esse tipo de amor começa a despertar em você, há sinais. Sinais que não dependem da resposta dele. Sinais que não precisam de promessas externas. São movimentos internos. Um silêncio que magnetiza. Uma dignidade que não implora. Uma vulnerabilidade que não negocia sua essência. Isso é raro. E quando você entra nesse estado, você se torna inesquecível. Não porque força a presença, mas porque encarna a verdade. Existe uma transição silenciosa que acontece dentro de você antes que qualquer relacionamento mude por fora. Não é algo que se anuncia, não é uma declaração, não é um pedido. É um deslocamento interno, como se uma antiga versão sua estivesse aos poucos se despedindo. Jung chamaria isso de movimento da individuação, quando a alma começa a exigir verdade. E talvez você esteja vivendo exatamente isso agora, mesmo que ainda não tenha nomeado. Durante muito tempo, você pode ter amado a partir da carência, do medo de perder, da necessidade de ser escolhida. Isso não é fraqueza, é inconsciente coletivo agindo através dos seus complexos. A menina que queria ser vista, a mulher que temia ser substituída, a amante que se moldava para caber no desejo do outro. Mas quando o amor verdadeiro começa a despertar, você sente algo desconfortável. Já não consegue mais se abandonar para manter alguém. E esse é o primeiro sinal invisível. Você começa a se observar enquanto sente. É como se uma parte sua estivesse consciente do próprio apego, das próprias projeções. Jung dizia que aquilo que projetamos no outro é muitas vezes conteúdo não integrado da nossa própria sombra.
Quando você começa a retirar essas projeções e assumir sua responsabilidade emocional, algo muda radicalmente no campo vibracional da relação. Isso pode assustar o seu ego, porque o ego prefere o conhecido, mesmo que seja doloroso. Prefere o drama previsível ao silêncio transformador. E é aqui que nasce a tensão. Uma parte sua quer repetir o padrão, outra parte quer evoluir. Essa fricção interna não é confusão, é crescimento. É o amor deixando de ser um teatro inconsciente e se tornando um espaço sagrado de consciência relacional. Talvez você ainda não perceba, mas quando para de implorar por validação e começa a sustentar sua própria presença, você atravessa um portal simbólico. Não é ele que muda primeiro, é você. E algo dentro dele começa a reagir à sua nova frequência, mesmo que ele não saiba explicar. Esse é apenas o começo da jornada. Porque o segundo sinal é ainda mais profundo e toca diretamente o seu medo de ser vulnerável. O segundo sinal não se manifesta como euforia, mas como serenidade. Você começa a perceber que já não precisa testar o amor o tempo todo. Não precisa provocar ciúmes, criar jogos emocionais ou buscar garantias constantes. A ansiedade diminui. E isso não acontece porque o outro se tornou perfeito. Acontece porque você se tornou inteira. Na neurociência do apego, sabemos que padrões ansiosos estão ligados a memórias emocionais antigas. Jung chamaria isso de complexos afetivos ativados. Mas quando você inicia o processo de integração da sombra, esses complexos perdem força. Você sente o medo surgir, mas ele já não governa suas atitudes. Você observa, respira, escolhe diferente. Isso é maturidade psíquica. Existe uma mudança quase imperceptível na sua energia. Você começa a confiar naquilo que sente, sem precisar controlar o desfecho. E confiar não é passividade, é presença. É saber que, se algo não estiver alinhado, você terá força para se retirar sem perder a si mesma. Esse estado é raro e por isso magnético, porque ele nasce da autossuficiência emocional, não da indiferença. O ego pode interpretar essa calma como risco. Ele sussurra, e se você estiver sendo ingênua? Mas não é ingenuidade, é consciência ampliada. É quando o arquétipo da mulher ferida começa a dar lugar ao arquétipo da mulher sábia. Aquela que compreende que o amor não é posse, é ressonância. E quando você deixa de perseguir respostas externas e começa a escutar sua intuição, o vínculo se transforma, ou se aprofunda, ou se dissolve. E aqui está o ponto crucial. Você já não teme nenhuma dessas possibilidades, porque algo em você descobriu que o verdadeiro abandono seria abandonar a própria alma. E isso você já não aceita mais. O terceiro sinal é paradoxal. Você se torna mais vulnerável e, ao mesmo tempo, mais forte. Antes, vulnerabilidade significava risco de humilhação. Agora, significa autenticidade. Você começa a expressar o que sente sem teatralizar, sem dramatizar, sem implorar compreensão. Apenas expressa, como quem honra a própria verdade. Jung dizia que a integração da sombra nos torna mais humanos. E quando você admite seus medos sem projetá-los no outro, cria um espaço seguro para o encontro real. Não é mais sobre provar que é digna de amor. É sobre compartilhar quem você é, inclusive nas partes imperfeitas. Essa é a verdadeira intimidade psíquica. Há algo profundamente transformador quando você diz o que sente e aceita qualquer resposta com dignidade. Isso não significa ausência de dor. Significa ausência de autoabandono. Você pode se entristecer, mas não se diminui. Pode se frustrar, mas não negocia seus valores. Isso é individuação em prática. Nesse estágio, o ego masculino sente algo diferente. Não é pressão, não é cobrança, é espelho.
Porque quando você se posiciona com clareza emocional, ativa nele o próprio confronto com a sombra. Alguns homens recuam, outros amadurecem, mas todos percebem que estão diante de uma mulher que não joga. Ela vibra verdade. E essa verdade tem um efeito silencioso e poderoso. Você deixa de competir com outras mulheres, deixa de se comparar, deixa de tentar ser insubstituível. Você compreende que o que é alinhado permanece, e o que não é, ensina. Esse entendimento prepara o terreno para o quarto sinal, aquele que redefine completamente sua relação com o medo da perda. O quarto sinal surge quando você percebe que o medo de perder já não dita suas escolhas. Ele pode até existir, mas não governa. Antes, a simples possibilidade de afastamento ativava a ansiedade, estratégias, tentativas de controle. Agora, você sente o desconforto. E ainda assim permanece centrada. Jung falava sobre a necessidade de morrer simbolicamente para renascer psicologicamente. E o medo da perda é uma das mortes mais profundas que atravessamos no amor. Quando você aceita que não pode controlar o outro, mas pode sustentar sua integridade, ocorre uma libertação interna. Você deixa de amar com algemas invisíveis. Existe uma diferença sutil entre apego e vínculo consciente. O apego diz: eu preciso de você para me sentir inteira. O vínculo consciente diz: eu escolho estar com você, mas continuo inteira sem você. Essa transição muda completamente sua frequência emocional. Você já não negocia respeito para evitar abandono. E, curiosamente, quando o medo deixa de ser o motor, a relação se torna mais leve. O silêncio deixa de ser ameaça. O espaço deixa de ser punição. Você descobre que a ausência momentânea não significa rejeição automática. Essa estabilidade emocional cria um campo vibracional seguro, e segurança é profundamente atraente para o masculino amadurecido. Nesse ponto, você começa a compreender algo essencial. Amar não é segurar, é permitir. E permitir exige força espiritual. Mas ainda existe um último sinal, talvez o mais sutil e mais transformador de todos. O quinto sinal não é externo. Ninguém vê. Não aparece em mensagens, não aparece em gestos públicos. Ele acontece no silêncio da sua consciência. Você começa a desejar o bem do outro, mesmo que o destino não inclua você. E isso não é resignação, é transcendência do ego. Quando Jung falava sobre o amor como encontro de almas, ele não se referia à fusão inconsciente, mas à união de dois indivíduos inteiros. E você começa a compreender que amar verdadeiramente é querer o crescimento do outro, não a posse dele. Isso altera completamente sua vibração interna. Há uma paz estranha nesse estágio. Você continua desejando proximidade, mas não implora. Continua aberta ao vínculo, mas não se apequena. Você passa a se relacionar a partir da abundância emocional. E isso é raro. Porque a maioria ama por necessidade, não por consciência. Esse é o ponto em que sua ânima está integrada. Você já não projeta no homem a figura do Salvador, do pai ausente ou do juiz da sua autoestima. Você se torna responsável pelo próprio valor, e quando isso acontece, a relação deixa de ser campo de batalha e se torna espelho da alma. Talvez seu ego ainda tente criar dúvidas. Talvez ainda exista um resquício de medo. Mas no fundo, você sabe, o amor verdadeiro já despertou em você. Não como dependência, não como fantasia, mas como estado de consciência. E quando uma mulher alcança esse estado, toda a sua realidade relacional começa a se reorganizar silenciosamente. Talvez agora você compreenda que o amor verdadeiro não começa no outro. Começa na reorganização silenciosa da sua própria alma. Cada sinal que atravessamos não é uma técnica, não é uma estratégia para conquistar alguém. É um processo de individuação. É a integração da sombra.
É o momento em que você deixa de se fragmentar para caber em expectativas e passa a se sustentar inteira diante do espelho da vida. O amor, então, deixa de ser um pedido e se torna uma presença. Você percebe que já não ama para preencher vazios, mas para compartilhar plenitude. Já não se move pelo medo da perda, mas pela verdade da conexão. E isso transforma tudo. Porque quando a ânima está integrada, quando os complexos deixam de conduzir suas escolhas, quando o ego perde o trono e a consciência assume o centro, você se torna campo fértil para um vínculo que não aprisiona, mas expande. Esse é o tipo de amor que não implora permanência, porque vibra coerência. E talvez a revelação mais profunda seja esta: o amor verdadeiro não é algo que você encontra, é algo que você se torna. Ele nasce quando você para de lutar contra si mesma, quando para de negociar seus limites, quando escolhe permanecer fiel à própria essência, mesmo que isso custe antigas fantasias. Jung nos lembrava que aquilo que você resiste persiste, mas aquilo que você integra se transforma. E você está se transformando. Então, permita que essa pergunta ecoe dentro de você depois que este vídeo terminar. Se o amor já despertou em sua consciência, você continuará vivendo como se ainda estivesse adormecida? Porque a vida responde à frequência que você sustenta. E uma mulher que ama com consciência não persegue. Ela atrai pela verdade que encarna. Ela não força encontros. Ela cria ressonância. Ela não implora para ser escolhida. Ela se torna inesquecível por ser inteira. Se algo em você foi tocado, se alguma parte da sua sombra foi iluminada hoje, deixe esse movimento continuar. Compartilhe nos comentários o que mais ressoou na sua jornada, porque sua história pode ser a sincronicidade que outra mulher precisava encontrar. Curta este vídeo se ele falou com a sua alma e inscreva-se para continuar atravessando esses portais de consciência comigo. Aqui não falamos apenas sobre amor. Aqui despertamos mulheres para viverem o amor como estado de ser. E quando uma mulher desperta, o mundo ao redor dela jamais permanece o mesmo,